Boa tarde, tudo bem com vocês? Você já me conhece, eu sou o mestre Antônio Firino. E para você entender este vídeo, é necessário que você veja o vídeo anterior, porque eu estou apenas continuando o mesmo vídeo para o anterior não ficar tão longo. O outro eu estou com esta camisa, tá certo? Você já deve ter ouvido a expressão ditado popular, a experiência vale tudo, não é isso? Pois é, a experiência vale tudo. Só que muitas vezes a gente tenta passar essa experiência e as pessoas dizem, não, né, principalmente muitos patrões, né, ele diz, não, assim vai dar certo. Baseado em alguém, né, que viu isso, uma empresa A, uma empresa B, uma empresa C. Sempre quando eu chego nas empresas, o camarada diz, olha, nós temos aqui, ó, X metros de reboco. Quando a gente já vai para o reboco, o X metros de alvenaria. Você acha que dá para terminar em que tempo? Aí eu digo, ó, tal tempo. Reboco, eu digo tal tempo. Contrapiso, eu digo tal tempo. E eu vou dizendo tudinho, vou direto. Mas eu digo aquilo baseado na produtividade que eu dava. Eu fazia X metros, então eu me baseio, ó, se tem X metros, eu faço X por dia, então vou terminar mais ou menos nesse tempo. Né? E ali eu ia direto. Mas quando você é o mestre e chega pessoas que você nunca nem viu, não sabe a produtividade dele, fica muito difícil. Não fica para você dizer assim, olha, dá para terminar tal tempo. Porque tem pedreiro que faz apenas 15 metros de alvenaria por dia, 20 metros de reboco, o máximo que ele faz por dia. E se você for fazer baseado nisso aí o camarada diz, não, mas eu não quero passar todo esse tempo. Né? Você está passando aquilo, como eu falei mesmo para o outro o empresário que fazia aquelas ilustrações para mim, eu disse, se fosse eu que estivesse fazendo, eu garanto o senhor quer que eu prove isso para o senhor? Que eu termino isso aí no tempo que eu estou dizendo que termino, agora trabalhadores que eu não conheço, vai, trabalha 2, 3 dias, o serviço não está prestando, a gente manda embora, aí não tem como eu dizer para o senhor, nós vamos terminar tal tempo, vai de acordo com as pessoas, nós não temos essas pessoas, entendeu? Então, era a experiência pura que eu passava. Está acontecendo até uma coisa um pouco, né, que eu discordo lá na empresa que eu estou. Por exemplo, lá eles querem fazer o contrapiso antes de fazer todo o reboco. Já falei, não vai dar certo. Dá porque em tal empresa dá, em tal empresa dá, e por que que aqui não dá? Eu digo, não dá, vou lhe explicar por quê. Porque quando você está em uma obra que o espaço é amplo, 5 metros, 6 metros de uma parede para outra, e o piso aqui está feito, o reboco está começando aqui nessa parede suja, num espaço pequeno, então ali com a educação, educando o pedreiro, educando o ajudante, você consegue, porque se o ajudante, ele pegar uma pá e dar a pá no piso para tirar aquela massa, ele vai deixar massa no piso, pode ter certeza, vai deixar, passa aqui, passa ali, e vai deixar massa. Então seria necessário
que o pedreiro passasse a régua no piso para tirar todo aquele excesso. E ainda acontece uma coisa, por isso que eu digo que eu te passo a experiência. A massa ainda fica ali na parede. Você colocou embaixo cimento. E agora, quando o cara vai jogando massa mole, você fica aquela lama impregnada no piso. Ali é massa com aditivo, é diferente do outro piso. Então você vai mesmo sarrafiando, mas vai ficando aqueles pouquinhos, né? E termina o piso não sendo mais aquele piso do cimento, e sim um piso com a superfície de um material que não é adequado para a cerâmica. Isso faz com que a cerâmica venha até se soltar, entendeu? Agora, ainda se faz, né? Ainda se faz assim, mas quando a parede é distante, mas uma parede com espaço de 1 metro e pouco, como é um banheiro, 2 metros e pouco no quarto, eu estou falando de frete, gente. As paredes tudo junto, tudo ali pouquinho. Aí eu digo, não dá certo. Porque o camarada vai jogar a massa aqui. Aí depois a massa vai lá do outro lado, o ajudante limpa aqui, depois ele vai para o outro lado, vai sujar de novo aqui desse outro lado. Então se o pedreiro ainda raspar, ainda não vai ficar perfeito. E a outra coisa, o ajudante vai estar trabalhando com 2 pedreiros. Então, se está trabalhando com 2 pedreiros, o outro do outro lado também vai estar com o piso cheio de massa. Você concorda comigo? Eu quero lhe fazer aquela pergunta. Você que é empresário hoje, você deixa um ajudante só para um pedreiro, para que ele tenha tempo para estar limpando o piso, ajeitando, caso você queira fazer primeiro o cimentado para depois levantar as alvenarias? Se você diz assim, não, de jeito nenhum, tem que ser um ajudante para 2, não é o certo? Se o ajudante for bom e o pedreiro for lento, é o certo. Mas se o pedreiro for bom, não tem jeito de você deixar 2 pedreiros com um ajudante, ainda mais para ele botar massa, apanhar massa, limpar o piso dos 2. Não vai, meu amigo. Digo aquela história, escute a voz da experiência. Você vai estressar o ajudante, você vai estressar o pedreiro, você vai estressar o mestre. Não vai ter como fazer aquilo ali dando produtividade. O camarada vai ter que parar, não vai? Para fazer a limpeza, você vai estar limpo, né? Cumpriu aquilo que a empresa pediu, deixou limpo. Limpo, entre aspas. O camarada criou uma camada de massa ali, que não é mais o mesmo produto, como eu falei anterior. Isso aí corre o risco de soltar a cerâmica, entendeu? E agora o outro lá vai produzir o quê? 15 metros de massa, o outro aqui vai produzir 15 metros de massa, vai dar o quê? 30 metros de massa que um só pedreiro fazia. Entenda vocês vão estar pagando os direitos trabalhistas de 3, mas só vai ter a produção de 1 com um ajudante, ou seja, de 2 com ajudante. Você está perdendo com isso. É isso que eu muitas vezes gosto ou gostaria de colocar na cabeça de alguns empresários.
É isso que, por isso que às vezes eu digo, fazer uma palestra, fazer com que um patrão escuta a minha palestra é muito difícil. Agora, se fosse o Roberto Justo aqui, sim, né? Você dava atenção, mas eu lhe digo que eu tenho mais experiência em obras do que o Roberto Justo. Eu tenho mais experiência do que muitos de vocês que são formados em universidade, porque eu passei por isso, eu sei, eu trabalhei de ajudante, eu trabalhei de pedreiro, eu sei como é difícil. Eu produzia no mínimo 40 metros de massa, o máximo 60 por dia. Hoje é muito difícil, mas ainda digo para você, eu desafio qualquer um de vocês que esteja me vendo agora, que eu garanto, no mínimo uma média de massa de 30 metros por dia. Se você me der um ajudante, eu garanto a você, uma média de massa de 30 por dia. Uma média de alvenaria de 20 metros por dia. Eu garanto a você, uma média de 50 metros de contrapiso por dia. Se você está achando que eu estou inventando, eu faço até mesmo com o patrão para que eu trabalho. Me deixe lá uma semana fazendo. Se eu não fizer isso, eu digo, debaixo, eu não quero um centavo de rescisão. Aí o que vai acontecer? Quer que eu obrigue 2 pedreiros a produzir bem com um só ajudante, tendo que limpar ainda todo o piso, passar régua, deixar limpinho todos os dias, porque o contrapiso está feito. Eu sei que não vai dar certo. Você vai deixar limpo, mas produtividade não vai ter. Problema você vai criar. Não é? É isso que você quer, é isso que você vai ter. Não escuta a voz da experiência, não dá ouvido ao mestre, quer apitar em campo, quer dar uma de juiz em campo. Trabalhei em empresa que quem dizia as coisas era eu. Só era eu, engenheiro. Uma empresa grande. Nunca tive os problemas que hoje eu tenho numa empresa pequena. Por quê? Porque eu conversava com o engenheiro. Vamos fazer assim? Vamos fazer assim. Quando ia chegando a tal ponto, eu dizia, eletricista encanador. Pronto, eletricista encanador. Estava tudo prontinho ali. Pedreiro, contrapiso, deixava ali tudo perfeito. Era colocado profissionais de verdade. Era colocado eletricista que se responsabilizava pelo seu trabalho. E às vezes é até contratado pela empresa, viu? É terceirizado, não. Ele se responsabilizava. Se ele fizesse algo errado, era ele que iria se ver como patrão. O encanador, ele era o cara que era responsável pelo seu serviço. Se fizesse algo errado, nunca fui chamado a atenção por patrão nenhum, por erro de eletricista, ou melhor, até antes, por erro de eletricista, por erro de encanador. Para ser sincero, nem nesses projetos eu pegava. Eles eram responsáveis. Eles tinham que deixar. Minha obrigação era com outras coisas, não me preocupava com isso. E hoje eu sou responsabilizado por erros de eletricista, por erros de encanador. Não, eu sei muito bem que é impossível você ver todas essas coisas. Erros de encanador, erros de eletricista, erros de pedreiro, erro de ajudante, erro de carpinteiro, erro de ferreiro.
você não vai ter condição. Você precisa ter uma equipe que você confie. Você tem que ter um enfermeiro que você confie. Você tem que ter a confiar. Eu digo para você não estar diretamente, não é para você deixar simplesmente para eles como mestre não existisse, não. Eles sabem que você é o mestre, uma hora ou outra você vai fiscalizar o serviço. Mas quando você vai lá, você vê que está certo. Se por acaso não der tempo de fiscalizar, você vai saber, você vai ter a certeza que vai estar certo. Entendeu? Mas botar qualquer um para baratear o serviço, para estar fazendo besteira, dar algo errado, e você ficar montando no seu mestre, porque você não enxergou aquilo, você não é onipresente. Foi até assim que um deles falou para mim. Eu deveria até ter falado isso. Eu não sou onipresente. O cara está fazendo, eu estou aqui. O pedreiro está fazendo, eu estou ali. O ajudante está fazendo, faz um ajudante. O ajudante faz um rejunto errado, o mestre tem que estar vendo. O pedreiro entorta um pouquinho a linha, o mestre tem que estar vendo. Tudo o mestre tem que estar vendo. O mestre, ele não consegue ser onipresente. Por isso, tem que ter trabalhador que saiba trabalhar. E o patrão, ele tem que entender isso e tem que pagar o preço por isso. Ou seja, pagar mais caro a quem sabe trabalhar bem. Isso também faz parte da sabedoria que um patrão deve ter. Muito obrigado pela sua atenção.